Boa noite. O Brasil parou no dia de ontem atento, apreensivo, perplexo, eufórico, otimista, inseguro. É infinita a lista de adjetivos para traduzir os diferentes sentimentos do povo. O governo precisava de 172 votos para barrar o andamento do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, mas teve apenas 137. A oposição, que precisava de 342, conseguiu 367. Cada voto, cada comentário e muitos completamente vazios foram sendo conferidos pelo país afora. Mas o resultado, apenas ele, não é suficiente para refletirmos sobre os rumos da democracia no Brasil. O que motiva esse movimento pró-impeachment, assim como as manifestações a favor do governo e reclamando o respeito à Constituição, merece reflexões mais profundas. É o destino de mais de 200 milhões de pessoas que está em jogo. Então, vamos ao debate. O Opinião Pernambuco coloca-se a postos nesse momento e traz para a mesa Jorge Zaverucha, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores. Boa noite, meu colega, que está aqui para dividirmos nossos trabalhos hoje. Então, boa noite, Marco Mondaini. Boa noite, Valdir. Boa noite, professor Jorge Zaverucha, e boa noite aos telespectadores. Marco Mondaini é historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE. Bem, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, vamos ver uma pequena matéria que mostra o que se passou ontem lá em Brasília durante a votação, né, do processo de impeachment, que ainda não é um impeachment decretado, é inclusive bom que as pessoas entendam isso. Então vamos lá. A sessão começou às 14h e não sem confusão. Deputados da base do governo questionaram a presença de parlamentares atrás da mesa diretora. Peça segurança que intervém aí para evitar o conflito. A votação começaria por Roraima, estado mais ao norte do país. Mas por problemas médicos, o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, foi o primeiro a votar. Eu voto a favor. Deus e a família dominaram as falas dos deputados. Pela minha família e pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. O deputado Alfredo Nascimento, que já foi ministro de Lula e de Dilma, surpreendeu. Renunciou à presidência do PR para votar a favor do impeachment. Eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. Celso Pancera e Marcelo Castro deixaram o ministério para garantir o voto não, mas Mauro Lopes, que assumiu a aviação civil contra a orientação do PMDB, acabou votando a favor do afastamento da presidenta. Eu voto sim. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cumpriu a promessa e votou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Logo depois, foi chamado de gangster e muito mais. O que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu não posso aceitar nem Dilma, nem Temer, muito menos o senhor Eduardo Cunha, que é acusado de ser ladrão. Às 11h07, o voto decisivo de número 342 foi do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Depois de quase 10 horas de sessão, o placar final. 367 votos a favor do impeachment, 137 contra e 7 abstenções. Bem, são muitas as percepções da população sobre o que aconteceu ontem na Câmara. E o senhor, enquanto cientista político, Jorge Zaverucha, qual é a sua visão, sua interpretação, né, do processo iniciado ontem para o impedimento da presidente Dilma Rousseff no comando do país? Bem, Valdir, é uma pergunta muito ampla, não é? Me ater a alguns detalhes, depois a gente vai depois a gente tem vários pontos aqui para a gente destacar. Eu acho que a presidente Dilma começou a perder o jogo
Na hora em que o PMDB saiu da base aliada. E o PMDB não sairia da base aliada se não soubesse que teria altas chances de ganhar o jogo. Então, o PMDB é profissional, muito mais profissional, não tem ninguém mais profissional do que o PMDB em termos de entender os meandros do jogo dentro do Congresso Nacional, e os profissionais deram a lavada nos amadores. Em linhas gerais, foi isso que aconteceu. Professor Marco Mondaini. Valdir, a primeira observação que eu faria é de surpresa em relação à mediocridade da atual legislatura. Logo após a saída dos resultados das eleições de 2014 em relação à composição da Câmara dos Deputados, já se imaginava o quão fisiológica era a nova legislatura. Mas o ato da declaração de votos ontem, durante 5, 6 horas, reforçou a ideia e potencializou essa ideia da mediocridade, do caráter fisiológico dessa atual legislatura. As referências constantes a Deus, às religiões, em primeiro lugar, seguida das constantes referências à família, pais, filhos, netos, e as referências constantes ao território, localidade, cidade, minha região, já mostram qual é o perfil dessa atual legislatura. No meu modo de ver, no meu entendimento, a atual legislatura é, em grande parte, majoritariamente, composta por deputados não programáticos, deputados que, na verdade, não seguem determinados princípios ideológicos. Isso é altamente frouxo. Na verdade, são deputados que se encontram ali para transformar a política num grande balcão de negócios, e as referências constantes a Deus, religião, família e território mostram que, na verdade, a batalha já se encontrava perdida. Quer dizer, o governo da presidente Dilma se aliou com determinados setores da política brasileira, com os quais qualquer partido que se entenda do campo democrático, progressista de esquerda não poderia fazê-lo. E o resultado foi esse. Certo. Não apenas o senhor faz essa observação, mas nas redes sociais, nos jornais, pontualmente, algumas pessoas, inclusive cidadãos comuns, passaram a trazer também essa percepção de que achou que os posicionamentos eles levavam muito para questões muito mais pessoais do que para uma questão nacional. Quando você coloca na tribuna que está votando em nome do seu filho, em nome da sua esposa, em nome de alguém que lhe privilegiou com um espaço na política, com um irmão evangélico, então eram várias as formas, as motivações que eram apresentadas. Paz de Jerusalém, né? Que eram apresentadas por aqueles parlamentares. Isso realmente causou um susto. De certa forma, esse impeachment, essa votação iniciada lá ontem na Câmara, ela traz à tona o perfil, as pessoas passaram a saber realmente quem está por trás do poder e que tem a capacidade, inclusive, de determinar o rumo de um país, porque o Executivo não governa sozinho, que ele precisa do Legislativo para poder referendar os seus projetos, as suas ações? Obviamente, Valdir, que eu não estou satisfeito com o nível do Congresso Nacional, mas não é de hoje. Eu não estou satisfeito de há muito tempo. Para mim não foi nenhuma novidade o que aconteceu nessa última eleição. Não sei se você está lembrado quando houve o impeachment de Collor. As pessoas que mais fizeram declarações moralistas foi aquele grupo que depois ficou conhecido como anões do orçamento. Ok? Então não é novidade em termos de natureza. Você pode dizer em termos de grau, que é um pouquinho talvez pior do que o outro. E é bom lembrar que esses deputados que estão lá foram escolhidos por nós. Eles nos representam. Então, se a gente não está satisfeito com a representação, é porque a gente não está satisfeito com a sociedade que nós temos. Porque eles não caíram de paraquedas. Todos eles foram eleitos por nós brasileiros. Então, nós precisamos refletir quem somos nós. Nós temos a capacidade de criar uma nação.
Nós estamos dispostos a investir em educação para que a população saiba escolher melhor os seus representantes ou não? Essas são questões básicas que precisam ser discutidas e não pontualmente dizer é a representação que é maléfica. O outro tema que vem à tona durante essa semana e que ele se reforça, sobretudo quando a gente chega para abrir uma votação, é a questão da legitimidade, né? A legitimidade de um processo de impeachment. E se coloca duas questões. Bom, é uma votação de caráter político ou de caráter jurídico? E essa ausência do discurso jurídico, da legalidade, inclusive, do processo, ficou muito ausente, sobretudo na bancada de oposição ao governo. Professor Marco Mondaini, essa é uma percepção minha ou você? Olha, a percepção que eu tenho é que, na verdade, o impeachment corre o sério risco de se transformar na realidade política brasileira num instrumento similar ao voto de desconfiança dos regimes parlamentaristas. Porque, de fato, e aqui talvez a gente pode até entrar nessa discussão se houve ou não crime de responsabilidade, mas, na verdade, um dos temas centrais da discussão que atravessou toda a implantação e decorrer do processo de impeachment, se as tais das pedaladas fiscais consistem ou não em crime de responsabilidade por parte da Presidência da República. O risco maior que eu vejo, e é o risco maior para uma democracia em processo ainda de maturação, como é a democracia brasileira, em que a população escolheu duas vezes, em 1963, né, e no início dos anos 90, pelo sistema presidencialista, que o impeachment se transforme, na verdade, num instrumento, quando da crise da base parlamentar do governo, ser utilizado como um voto de desconfiança num país onde não existe o parlamentarismo, mas sim o presidencialismo. Esse eu considero um grave risco à nossa democracia. Porque, se você pensar bem, foram já 2 casos de processo de impeachment. Um, na verdade, foi abortado em função da renúncia anterior do presidente da República, mas um que continua de tal forma a esgarçar o tecido social, acentuar as discórdias, os conflitos sociais existentes, numa sociedade caracterizada por elevados níveis de conflito social. Então, a meu ver, esse é o grande risco da utilização, mais uma vez, do processo de impeachment. Como eu disse, a substituição, na verdade, por um voto de desconfiança dos parlamentaristas. Professor Zaverucha, qual a sua opinião? Pois não, na minha opinião, o impeachment é um processo, digamos, 90% político e 10% jurídico. Ok? E aí é preciso fazer Isso é uma visão pessoal ou o senhor tem fundamento, tem um fundamento teórico, jurídico para fazer Lógico essa que tem fundamento. É só você ler o que está escrito sobre o impeachment. A gente pode discutir se é 90%, 80%, mas ele é um processo eminentemente político, porque quem é que vai decidir se a presidente vai ser afastada ou não? É o Tribunal Superior, o Superior Tribunal? Não, é o Senado. O Senado é um órgão eminentemente o quê? Político. Então, o impeachment é um instrumento político. Agora, é preciso fazer uma diferenciação, não é? Você tem ofensas políticas e você tem ofensas criminosas. Quando você tem ofensas criminosas, como no caso de Collor, é mais fácil o impeachment rolar. Porque você pode chegar e dizer, ele tem um problema com o Fiat Elba, ele roubou. Ok? Quando você não tem uma ofensa criminosa, como no caso da tentativa de impeachment de Clinton, como no caso da tentativa de impeachment de Getúlio Vargas em 1954, que eu não sei por que não é falado, você tem claramente um componente político. Clinton foi acusado de quê? De roubo? Não. Ele foi acusado de mentir ao Congresso Nacional ao dizer que não fez sexo com a secretária dele, Mônica Lewinsky. E também por obstruir a justiça. Não teve nenhuma acusação criminosa. Se me permite terminar, contra Getúlio Vargas foi a mesma coisa. Ele foi acusado de estar favorecendo a última hora e de querer implantar no Brasil uma república sindicalista. Não houve nenhuma ofensa criminosa. Então,
um impeachment é eminentemente político. Nós precisamos fazer um intervalo. No próximo bloco, nós voltamos, inclusive, com o professor Heitor Rocha, que também faz parte dessa mesa e, por conta dos problemas aí de trânsito e tal, acabou se atrasando um pouquinho. Então, a gente volta daqui a pouco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Votação do Impeachment na Câmara dos Deputados. E participam do programa Jorge Zaverucha, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Marco Mondaini, historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE. Heitor Rocha, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, o Heitor, como eu falei no bloco anterior, né, ele está entrando a partir deste bloco. E no bloco anterior, o Jorge Zaverucha, ele trazia esse componente aí de que o impeachment ele tem um caráter político, mais político do que jurídico. Raciocinar dessa forma muda muita coisa. Não muda, Heitor? Não, eu acho que mesmo a lei tem um caráter histórico, né? Hegel já chamava a atenção disso. E é sempre a situação, situar historicamente, tem sempre suas implicações políticas, não pode deixar de ter, né? Mesmo a abordagem jurídica, técnica, processualística, tudo bem, mas tem um componente político sempre também, não é? De norma. E muitas vezes há uma visão de um paradigma científico atrasado, né? Anacrônico, que achava que não se podia fazer juízo de valor na ciência, não é? Quando na ciência política não se pode deixar de fazer juízo de valor. Não pode haver imparcialidade quando se pretende prevalecer o interesse particular de pessoas ou grupos diante do interesse público. Isso para muitos liberais é uma questão tranquila, mas numa visão republicana é inadmissível, não é? A prevalência de interesses particulares diante do interesse coletivo. Então, eu acho que a justiça também tem suas implicações políticas, né? A forma como ela é processada, ela é realizada, né? Nas decisões do Supremo, a gente pode entender, não é? Identificar muitas vezes vieses políticos, não é? E que não são disfarçados sequer, né? Um Gilmar Mendes, ele expõe, né, claramente suas vieses políticos, né? Então, eu acho que é um caso para se estudar durante muito tempo, né? É um caso muito complexo. O PT está no 3 mandatos e meio aí, não é? Mudou alguma coisa, mas manteve muita coisa também, não é? Desculpa, okay. Estou falando demais, vamos ouvir os colegas. Professor Mondaini, durante a primeira legislação da presidenta Dilma Rousseff, ela contou com uma base aliada que, de certa forma, se assemelhava com a base aliada que deu sustentação ao governo Lula. Após o segundo mandato, essa base aliada começa a se rebelar, né? E ontem, o que a gente viu na Câmara foi o grupo que debandou e que, num determinado momento, estava apoiando, né, até certo ponto, as atitudes, as ações do governo. Esse grupo se manifestou completamente ou radicalmente contrário à permanência da presidente Dilma Rousseff. Foi uma votação da traição? Eu não sou nem um pouco simpático com a expressão traição, inclusive no emprego político, né? Eu faria uma leitura de outra maneira. Todos os governos do PT, primeiro, segundo, governos Lula, terceiro governo Dilma, e esse governo, o quarto, que não sabemos ainda se chegará ao seu fim, se fundamentaram em políticas de conciliação.
tal qual os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Quando eu falo conciliação, conciliação política. PT e PSDB foram duas organizações político-partidárias das mais modernas saídas da reorganização político-partidária brasileira nos anos 80. Representavam o que havia de mais moderno na política nacional, após o ocaso da ditadura civil-militar brasileira. Ambas as organizações recorreram a políticas de conciliação. O PSDB com o PFL-DEM. O PT com PMDB, PP, depois, mais recentemente, PSD, PRB. Veja, um governo que se pretende no campo democrático progressista, um governo que ainda tem alguma referência no campo da esquerda, construir uma conciliação com partidos e organizações desse campo, que são o campo conservador, implicam necessariamente um alto risco de ruptura dessa conciliação. Então, isso que você chamou de traição, eu chamaria, na verdade, de um risco existente quando são construídas políticas de conciliação com partidos, com organizações político-partidárias que seguem princípios e orientações tão diversas como, por exemplo, PT, PCdoB, PSOL, que fazendo oposição, mas votou favoravelmente, os seus 6 deputados federais votaram contra o prosseguimento do processo impeachment de um lado, e de outro lado partidos como PP, PSD, PRB, PR. Então, o que se percebeu ontem, na verdade, foi a ruptura de uma conciliação e a abertura de espaço para uma nova conciliação que nós não sabemos ainda muito bem qual será, mas que certamente envolverá o PMDB de Michel Temer, de Eduardo Cunha, com algum tipo de diálogo com o PSDB de Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso e Edgar Terra. Professor Zaverucha, quem estaria articulando essa debandada? E aí vem aquelas questões, né? Temer, ele seria o conspirador, né, na visão de algumas pessoas que fazem parte, que defendem a ideologia governista. Outros apontam o próprio Cunha como sendo o articulador mor, né, do que alguns grupos estariam chamando de traição, que implicaria na debandada, né, no desembarque de alguns partidos do governo, não só o PMDB por completo, mas vários outros partidos que o acompanham, né, nesse desembarque. Quem de fato é governo e quem não é governo, ou quem deixou de ser governo de fato nos últimos anos? Eu também concordo com o professor, também não gosto da palavra traição, nem gosto da palavra conspirador. Acho isso muito enviesado, porque depende do ponto de vista que você está olhando. No caso, você tem uma clara ruptura do maior partido da base aliada que fazia aliança com o PT, que é o PMDB. E eu acho que foi o Ulisses Guimarães que uma vez disse que você não governa o Brasil sem o PMDB. Não adianta. Sempre esteve no poder. Essa é uma realidade. Na hora que Dilma rompeu com o PMDB, já era esperado que o futuro dela não seria dos melhores. Porque o PMDB é muito articulado dentro e muito capilarizado no país. A maior parte dos prefeitos, inclusive, são do PMDB. Então, o vice-presidente Michel Temer sempre se queixou que ele era isolado, não participava das decisões que Dilma tomava. Faltou essa habilidade também da presidente, na minha opinião, de chamar o vice-presidente e falar, olha, vamos sentar aqui, afinal de contas, você, além de ser vice-presidente, você é presidente do PMDB. Então, na medida em que ele foi se sentindo escanteado, ele achou que podia dar seus próprios voos. E na hora que ele percebeu a grande insatisfação reinante na população brasileira em relação a esse governo, que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do Brasil, ele pensou, calculou, falou, essa é a minha hora. Então, pegou seu quinteto, ele, Jucá, Padilha, Henrique Alves, e juntamente com Michel Temer, e fizeram toda a trama no sentido positivo da palavra, no sentido de se juntar e articular
a possibilidade de você romper com a presidente e levar essa votação que aconteceu ontem. Essa é a minha visão. Professor Heitor, qual a sua visão sobre isso? Eu acho que assim, o PMDB de hoje é a arena de ontem, de quando o MDB surgiu, não é? Não é mais o mesmo. Você olha a fotografia, como disse o ministro, vê aquele pessoal de mãos ao alto, não é? Que até a Cristiane Lobo riu muito, o próprio pessoal da Globo, Merval Pereira e tal, riram muito, não é? Porque é uma coisa fantástica, como o professor Marco Mondaini falou, o espetáculo de ontem, daquela claque ao redor do microfone, apulpando, vaiando, né? Agredindo quase os deputados que iam votar e manifestar o voto contra, é uma coisa escandalosa, não é? É um negócio estúpido, não é um negócio que nenhuma pessoa de bem pode ver aquilo sem se indignar, não é? Um espetáculo dantesco, né? Então, o PMDB que desembarcou aquela foto do pessoal mãos ao alto e tal, aquilo ali não era o MDB que reagiu à ditadura. Eu acho que só a Jarbas por aqui, né? Jarbas Vasconcelos, é que ainda permanece, saiu, voltou e tal, mas o resto é gente que nunca passou um dia na oposição. Sempre foi governo, porque não sabe fazer política sem ser governo, né? E eu acho que, como também o professor Mondaini disse, eu acho que essa composição dessa legislatura é um negócio fantástico. Aquele pessoal ali na frente, o que é aquilo? Aqueles caras representam o quê? No final da ditadura, nós tínhamos deputados que representavam tendências da opinião pública, né? Pessoas de classe média que representavam tendências da opinião pública. Depois, o que é que aconteceu? Passou-se a gastar 10 vezes o que se ganharia na campanha, durante o mandato, na campanha. Então, esse pessoal passou todo a ser despachante de luxo de grandes corporações do mercado. Está aí vista o Lava Jato, que é, né, esse mecanismo todo. São todos despachantes de luxo, feitores. Né? Aquele nível ali, aquele pessoal que ficava vaiando ali do lado do microfone, não tem nada, né? Até no final da ditadura nós tínhamos pessoas, deputados de classe média, que expressavam opiniões, tendências da sociedade e tal, não é? Havia uma política maior, não é? Hoje em dia, me parece que o negócio está completamente dominado pelas grandes corporações do mercado. Professor Mondaini, vamos trazer um pouco agora para o estado de Pernambuco. A gente percebe que cada estado, é interessante isso, tem um perfil de políticos. E isso, inclusive, foi utilizado como estratégia, né, para se definir a ordem de votação do processo de impeachment ontem, né? Então, as alternâncias, né, dos estados, tal. Vamos começar por esse estado, que tem uma maior tendência de deputados não governistas ou governistas, por isso acabou sendo utilizado de certa forma. E quando a gente chega em Pernambuco, qual é hoje o perfil desse parlamentar pernambucano que ontem esteve votando? A gente sabe que não deu para ver o voto de todos, porque a televisão simplesmente parou para mostrar o resultado, né, a reação, a repercussão da população nos estados. Nós tivemos poucos, né, parou no deputado lá que votou 342, que foi o Bruno Araújo. Bruno Araújo, né, parou no Bruno Araújo. Mas até ali a grande maioria dos parlamentares pernambucanos também pareciam muito com os parlamentares dos outros estados. Qual é a análise que a gente faz desse perfil do pernambucano, Mondaini? Olha, eu assinalaria um fato notório, quer dizer, o posicionamento parece que foram 18 votos favoráveis ao impeachment e 6 contrários, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado. Mas um fato notório, já sabido há algum tempo, era o posicionamento assumido pelo PSB pernambucano, que tem uma força considerável no PSB nacional, de encaminhar o voto dos deputados federais no sentido de apoiar o impeachment. Foram 5 pernambucanos, a produção está falando. Né? E isso se manteve. Aquilo que se cogitou na manhã da votação, né, na noite de sábado, na manhã
de domingo, de que haveria algumas defecções e de que teria havido algum tipo de mudança de posicionamento de última hora do governador Paulo Câmara, se mostrou errado. Né? Um dos deputados, inclusive Gonzaga Patriota, votou favoravelmente ao impeachment. Agora, algo que me chamou a atenção, né, para quem acompanhou as falas, as defesas curtas, breves, que antecederam o voto. O posicionamento de deputados do interior do Estado, que fizeram questão de ressaltar o fato de, por serem representantes de municípios do interior, agradeciam aquilo que fora feito nas suas regiões pelo governo federal. E isso teria sido uma justificativa para o voto contrário ao prosseguimento do processo de impeachment. Então, eu indicaria um fato já notório, mas alguma coisa que me chamou a atenção. Né? Quer dizer, a consideração, a lembrança, a recordação de que realmente algo foi feito no interior do Estado por parte do governo federal. Né? Mas, em linhas gerais, o que também um terceiro e último elemento, rapidamente, quer dizer, ainda existe uma bancada federal do PT no Estado. Quer dizer, os votos que se destacaram foram votos, na verdade, de Luciana, né, do PCdoB, que, na verdade, quem liderou, digamos, a oposição ao prosseguimento do processo de impeachment no Estado foi o PCdoB, já que inclusive aqui tem uma parceria, é aliado do PSB, né? Aí são as contradições que existem na política local brasileira e as relações com a política nacional. Uhum. Professor Zaverucha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Né? Assim, e nos estados lá da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, era quase uma unanimidade. Ou seja, o governo não consegue mais ter nenhuma... promover encantamento, né, perante esses parlamentares que representam aqueles estados. Ok, deixe-me tentar. O professor Mondaini levantou um aspecto interessante, que é o voto do parlamentar do interior. Então, ele está votando contra o impeachment, não por razões jurídicas, mas por razões o quê? Políticas. Ele não disse que o parlamentar vai votar no impeachment porque a pedalada é ou não é. Ele vai votar pelo que politicamente o governo fez. Ou seja, reforça, ao meu ver, o meu argumento de que o impeachment é algo eminentemente político. Se eu estiver certo, por favor, vocês da bancada me corrijam ou não, a média nacional e a média de Pernambuco foram muito similares. Ou seja, as bancadas, na média, foram mais ou menos 76% de média de parlamentares que votaram a favor do impeachment, foi isso. Então, Pernambuco não esteve muito diferente do que era da média. Parece-me que o Maranhão que teve mas estou falando uma a presença média bem acentuada. Sim, mas a média, né? A média é você pegando os altos e você pegando os baixos. Então, você me fez a pergunta sobre a bancada pernambucana, eu posso dizer que dentro da média nacional, ela está perfeitamente enquadrada. Parece que 76% a 74%, 74% a 76%, é uma diferença muito pouco. Então, a bancada pernambucana foi um reflexo do que foi o Brasil. Uhum. A maior presença de não foi do estado da Bahia. Pelo menos é isso que o meu diretor está confirmando aqui para a gente. Bom, a gente precisa fazer mais um bloco. Na volta a gente retorna falando sobre a repercussão em torno do impeachment da presidente Dilma, votado ontem, uma primeira etapa, na Câmara dos Deputados. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Voltamos com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Votação do Impeachment na Câmara dos Deputados. Participam Jorge Zaverucha, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Marco Mondaini, historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, Heitor Rocha, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Heitor,
Qual a sua avaliação sobre sim e não? Os sims e os não que a gente ouviu ontem na votação do impeachment? O pessoal, grande parte da base de apoio do governo, né, era circunstancial, né? Era um pessoal de direita que não sabe fazer política sem a fisiologia do governo e quando viu o barco, né, verter água e tal, e pulou fora, né, para salvar a pele, porque não sabe fazer política sem a fisiologia do governo, né? Agora, eu acho que o Partido dos Trabalhadores se manteve nesses mandatos todos fazendo um jogo tradicional com o Congresso de toma lá da cá, né? Que sempre foi feito assim. E investiu muito pouco numa comunicação direta com a sociedade. Por exemplo, todo mundo sabe que é repassado bilhões aí para as grandes redes, né, midiáticas, num critério de audiência, né? Bilhões e bilhões. E que o governo teve sua comunicação com a sociedade extremamente distorcida, né? Essa oposição vem alimentando aí a velha linha udenista de golpe de 45, de 54, de 61, de 64, né? Aquela linha de chamar os quartéis, aquela linha política da época ainda da Guerra Fria, que a gente viu muitos cartazes anticomunistas ainda e tal. E o governo não se preparou, fez a TV Brasil, mas que é uma TV de rede, né? Também que vive à sombra das estabelecidas, convencionais, né? Por exemplo, a TV do núcleo de rádio e TV universitárias e diversas outras no país vivem com um orçamento muito precário, né? E que seria uma base natural de apoio a um governo que quer fazer transformações, né? Que foi muito impedido no Congresso e não soube articular, não tinha canais para articular um apoio popular, para bater lá na porta do Congresso, diante daquele pessoal lá que a gente viu, dos mãos ao alto e tal, né? Aquele pessoal para pressionar. Não tinha esses instrumentos, né? Então, a gente vê que grande parte ali dos sims, né, são votos fisiológicos, né, interessados, já talvez prevendo cargos, né, num governo, um possível governo Temer e tal, essas coisas todas. Muitos do não também foram, talvez, articulados por acordos também, sem muita convicção, embora a maior parte tenha expressado alguma consistência, né, na opção. É a minha avaliação. Ok, professor. Ok, e como fica o processo daqui para frente, né? Quais são os próximos passos? Então a gente tem um VT, uma matériazinha situante, de certa forma, com os gráficos, como que será esse processo, depois a gente volta com o debate. O processo será recebido pela mesa do Senado e, na sessão seguinte, lido no plenário. Na mesma sessão, será eleita a comissão especial que vai analisar o processo e as regras permanecerão as mesmas da Câmara. O trabalho na comissão deverá durar 10 dias, prazo para apresentação do parecer do relator e para votação dos senadores. Se for rejeitado, o documento terá que ser arquivado. Se a abertura do processo contra a presidenta for aprovada na comissão, irá para análise do plenário do Senado. O quórum exigido é apenas a maioria simples. Se for rejeitado, o processo será arquivado. Se for aceito, a presidenta Dilma será afastada por 180 dias até a decisão final do Senado. Enquanto isso, a Comissão Especial do Senado voltará a funcionar e terá que emitir um parecer final com a condenação ou a absolvição da presidenta. No caso de condenação, a decisão final será do plenário do Senado, que irá funcionar como um tribunal e será presidido pelo presidente do Supremo. A decisão terá que ser por 2/3 dos votos ou 54 dos 81 senadores. Se for absolvida, a presidenta reassumirá o mandato imediatamente. Se condenada, perderá o cargo e ficará 8 anos proibida de exercer função pública. Professor Jorge Zaverucha, a oposição ganhou essa causa ou tem muita briga pela frente ainda? Ainda tem muita briga pela frente, porque vai depender muito também da Lava Jato. O que é que a Lava Jato vai revelar? A gente não pode esquecer que há, inclusive, já foi citado o nome do próprio Michel Temer, né?
E a Lava Jato pode ratificar isso ou não. Se ratificar, aí nós temos um problema adicional, que é que não apenas a presidente Dilma, mas o vice-presidente Michel Temer, a chapa inteira terá cassado, caso fique comprovado que houve um financiamento irregular de campanha. Isso é uma questão. A outra questão, o que acontecerá com o Eduardo Cunha, que é réu? Ele vai perder o mandato ou não vai perder o mandato? Vai perder a presidência da Câmara ou não vai perder? Isso afeta a linha sucessória, porque se a chapa for cassada, quem é que vai assumir? Também não está claro, pelo menos para mim, o papel de Renan Calheiros. Porque no impeachment de Collor, havia toda uma sensação de se acelerar para que Collor saísse o mais rápido do poder. E Renan Calheiros, por razões que ainda não são óbvias para mim, está querendo postergar, como se o país não tivesse em crise, como se a inflação não tivesse crescente, como se o desemprego não tivesse aumentando, como se não houvesse uma recessão no país. E a gente está brincando, achando que não pode haver uma convulsão social, que é o que está faltando para entornar o caldo. Eu queria passar essa pergunta também para Mondaini. Mondaini, qual é a sua expectativa? O que é que você acha que acontece daqui para frente em relação ao processo do impeachment? Lógico, o jogo só termina quando acaba, né? Mas há uma tendência muito forte do Senado, na verdade, ratificar aquilo que foi feito pela Câmara dos Deputados. Mas eu não gostaria de deixar de fazer algumas considerações sobre o contexto em que a gente vive. E o contexto em que a gente vive, ele sobredetermina o comportamento de deputados e senadores. E o contexto que a gente vive é herdeiro de 2013. Nós vivemos, desde 2013, algo que eu compartilho como um sinônimo de democracia. Democracia, para mim, é a socialização do poder. Particularmente no campo da política, nós vemos assistindo uma socialização da participação. A gente reclamava tanto que a política no Brasil vinha se transformando apenas em canais de representação, e nós temos assistido à participação, né? Participação de pessoas que nunca se manifestaram nas ruas, né? E que ganharam as ruas nas manifestações verde-amarelistas, digamos assim. Mas há também o retorno dos, digamos, vermelhos, que se desencantaram, se descolaram do governo, do Partido dos Trabalhadores, e que retornaram às ruas ensaiando um novo tipo de aliança, de aproximação, né, no campo das esquerdas. E isso eu considero positivo, quer dizer, ao contrário de muitas análises que consideram isso um risco à democracia, eu considero isso como dando vigor à democracia, né? O risco é de determinadas lideranças, né, irresponsáveis, ou eu diria até mesmo, aí sim, lideranças fascistas, fascistoides, né, que podem ser perfeitamente ilustradas pelo discurso isolado de Jair Bolsonaro ontem, quando do seu voto. Mas eu consideraria que nós, dentro desse processo de conturbação, nós assistimos a um desenvolvimento da participação e do engajamento das pessoas. Ok. Isso é importante. Ok. E o Opinião Pernambuco, eu sempre converso com as pessoas da minha equipe, né, que eu acho importante esse espaço por conta de que ele possibilita que coloquemos protagonistas, né, aqui na mesa, mas que as pessoas de casa também sejam protagonistas naquilo que pensam. E, às vezes, até na própria pergunta, as pessoas estão também trazendo o seu pensamento, a sua ideia sobre alguma questão. E aqui tem uma questão do Renato Vale. Depois eu passo para Heitor voltar a falar sobre aquilo, tá? Só para a gente poder contemplar essa pergunta do entrevistado, depois a gente retorna com a sua visão sobre aquela pergunta anterior. Então, tem o Renato Vale, ele fala o seguinte, ele é artista plástico: tortura é crime, defender a tortura também. Não é um crime contra uma maioria, é um crime contra a maioria. Contra a minoria é um crime contra a maioria. Na verdade, é um crime contra todos, pois, uma vez instituída, todo aquele que supostamente tem algo para revelar a alguma autoridade pode ser torturado. Eu
você, nossos filhos. Basta ser um suspeito, mesmo que inocente. O torturador é tão idiota que basta o poder mudar de mão que ele próprio, se consegue instituí-la, poderá ser a próxima vítima. Defender tortura não é ideologia, não tem relação com convicções ou falta de convicções políticas, religiosas. É uma ameaça a qualquer pessoa, até mesmo para os que a defendem. E quando um deputado justifica seu voto a favor, defendendo a tortura, que é um crime, o que fazer legalmente a esse respeito? Dá para, na sua resposta, trazer também um posicionamento em relação a essa fala aqui e a essa pergunta do Renato Vale, Heitor? Existem algumas coisas que não se pode fazer, né? Apologia ao crime, e um crime hediondo, não é? É o que aquele senhor está fazendo, né? Reiteradamente. É estranho o Supremo achar que a presidente não teria direito, né? Não seria legal dar posse a Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E, no entanto, aceita Eduardo Cunha presidir a Câmara nesse processo todo, né? Um réu já com as provas já recolhidas no numerário das contas lá na Suíça e tal. Quer dizer, é estranho, mas eu tenho esperança ainda que aqueles senhores lá da Suprema Corte, né? Eles estão sendo filmados e têm algum apreço para saber como vão ficar para a história, né? A questão, já que eles não quiseram avaliar do parecer do relator, não é? Que tem falhas técnicas consideráveis, eles passaram por cima diante de um espírito do país, né? De um clima que foi gerado aí pela grande mídia e tal. Então, a sua expectativa em relação a... Eu acho que pode surgir ainda boas decisões, sabe? E essa coisa... O que quer dizer boas decisões? Decisões legalistas, né? Por exemplo, o cumprimento, defender crime não é aceitável, é falta de decoro parlamentar. Isso tinha que ter alguma autoridade para questionar. Defender tortura, né? Fazer apologia da tortura, isso é um absurdo, não é admissível num representante, numa Câmara. Né? Senhores, eu tenho uma má notícia, né, para vocês. Aqui o programa só tem agora 2 minutos, então basicamente vai dar para vocês fazerem umas considerações finais. 30 segundos, vamos começar pelo Zaverucha. Eu tenho sido muito crítico à atuação do STF, mas em relação ao que você falou, Heitor, eu tenho uma opinião distinta da sua. Eu acho que, usando a linguagem popular, acho que o STF mandou bem ao não interferir no que é crime de responsabilidade fiscal, para não interferir na atuação do Legislativo. Porque quem vai decidir se houve ou não crime de responsabilidade fiscal não sou eu nem você. Quem vai definir é o Senado. Então, cabe ao Senado e não ao STF decidir o que é crime de responsabilidade, porque aí eu volto ao início do programa. Porque o impeachment é um processo eminentemente político. Professor Mondaini. Olha, eu gostaria de reiterar a pergunta do artista plástico. Né? Se houve um momento, o ápice do momento mais sombrio do processo de votação ontem, foi o momento de declaração do voto do deputado federal Jair Bolsonaro, fazendo uma homenagem ao torturador, ao líder das torturas na Casa da Morte em Petrópolis, Coronel Brilhante Ustra. Tortura é crime contra a humanidade. Quem defende crime contra a humanidade é também um criminoso. É um absurdo que esse deputado continue presente sem nenhum tipo de advertência, sem que seja julgado por um Conselho de Ética. Né? Então, veja, me desculpe muito rapidamente, se a tônica da Câmara dos Deputados é a fisiologia, um dos únicos partidos, um dos únicos deputados realmente ideológicos da Câmara, da extrema-direita fascista, consegue fazer uma fala simplesmente saudando o que houve de pior na ditadura civil militar brasileira inaugurada em 64. Por outro lado,
agilizar. É rapidinho a fala mesmo, final, que agora só temos 30 eu acho segundos. importante essa questão que Marco Mondaini colocou antes, dos referenciais, da clivagem ideológica, porque também muita gente que tinha que ser afastado do governo, quando, né, percebe a tentativa do golpe, né, de manipulação, da tipificação de crime de responsabilidade e outras coisas que todos os governos anteriores incorreram, então se engajam, fica muito claro, né, a que se presta cada tendência que está aí exposta. Então eu acredito que vai haver mobilizações assim construtivas para o exercício de cidadania mais democrático. Ok, então a gente agradece a participação dos senhores, agradecemos a participação de vocês também que nos acompanharam neste programa de hoje. O Opinião Pernambuco fica por aqui e até o nosso próximo encontro.